assunto é interessante pra caramba, Aninha. E antes eu faço questão de já alertar, porque eu posso me esquecer. Aquele caso que você trouxe pra cá, da residência lá no Guarujá, que foi invadida pelos bandidos. Os bandidos entraram na casa, sequestraram as pessoas, mantiveram em cárcere as pessoas lá, fizeram as transferências, contrataram empréstimo. Viraram a madrugada com 12 reféns na casa. Esperaram das 6 da manhã para fazer uma transferência maior via Pix e tal. E eu vi um material que foi estudado e feito pelo Rodrigo Hidalgo, que ele vai servir para mostrar para gente como que os bandidos vêm fazendo. Como que os bandidos estão se adaptando ao dia a dia. Você sabe por que eles estão fazendo isso? Por que eles têm feito isso com mais frequência? Invadindo casa e feito transferência via Pix e não necessariamente sequestrando o cidadão e levando para o cativeiro para fazer a transferência? Imagine o bandido. Ele sequestra a pessoa na rua, como acontece diariamente, leva para o cativeiro e fica lá fazendo as transferências. Se a casa cair para esse bandido e ele for preso, ele vai responder, devido ao endurecimento das leis, como crime hediondo. Ou seja, a pena dele é grande. Se ele invadir uma casa e fizer a mesma coisa que ele faz com a vítima no cativeiro, e se ele for preso, a pena dele é branda, comparada com o crime hediondo. Sacou? Gente, que absurdo. O bandido que sequestra o cidadão e leva para o cativeiro, se ele for condenado, ele vai responder por crime hediondo. Então hoje eles estão estimulados, talvez sendo instruídos por pessoas que entendem disso. Talvez sendo instruídos por pessoas que entendem de leis. E tem uma outra coisa, é o endereço da pessoa. Se o banco tem aquela coisa de rastreamento, ele pode até desconfiar da quantidade de transações, mas vai estar indicando que é a casa da vítima, do cidadão. Né? Exatamente. Então fecha tudo. Então hoje eles estão estimulados a entrar na sua casa, a entrar na casa do cidadão de bem para fazer a mesma transferência que ele faz, sequestrando uma pessoa na rua, correndo o risco ali de ser preso naquele momento, levando o cidadão para o cativeiro e correndo o risco de ser preso naquele crime e responder por um crime hediondo. Então ele faz a mesma coisa hoje com um risco muito menor. Que doideira, não é? Sendo que o crime é o mesmo. Exatamente. O crime é o mesmo, ele está mantendo a pessoa em cárcere, independente dela estar na casa dele, na casa dela ou não, no caso a vítima, o crime é o mesmo, meu. Olha como que a gente precisa se adaptar a essas coisas também. Porque senão vai virar uma baderna esse papo aí de invadir residência de novo. Não é à toa, cara, que os crimes de invasão de residência têm crescido e estão crescendo. Muito Você vê que tá pipocando um aqui, outro acolá e tal. Quando eu tomei conhecimento disso, falei, puxa vida, tá explicado. Os caras estão espertos e está explicado. E, Joel, o que eles fazem, né? Como é que eles fazem esse tipo de crime? Com conta em banco, em banco digital, principalmente, né? Para movimentar essa grana, é aí que entram os laranjas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Um levantamento que o ouvinte da Rádio Bandeirantes ouve pela primeira vez aqui no Bora Brasil, que foi feito pela Serasa Experian, Joel, que mostra o seguinte: no Brasil, há pelo menos 1.600.000 brasileiros que são usados como laranjas no país. Cerca de 500.000 pessoas desse grupo tiveram dados roubados. Mas a maior parte empresta esses dados para golpista. É gente que está precisando de dinheiro e aí, ao invés de se meter com o crime, empresta os próprios dados, abre uma conta e recebe uma parte dessa grana simplesmente por emprestar a conta para os bandidos movimentarem o dinheiro desses golpes por ali. Esse levantamento foi feito com base em consultas de CPFs dos brasileiros. Essa é uma tática que é usada pelos criminosos para chamar menos a atenção da polícia e dos bancos, porque eles escolhem pessoas com perfis muito comuns, Joel. Então, jovens que estão negativados, né, que não tem nada pendente ali no nome deles, idosos, trabalhadores informais, pessoas que têm uma movimentação ali razoável. E escolhem essas pessoas. Existem grupos especializados em aliciar essas pessoas, oferecer uma grana, ó, te dou tanto para você me emprestar seus dados, abrir uma conta aqui para mim. É que eles chamam de conta quente, né? Então tem uma pessoa por trás, tem uma pessoa para fazer verificação facial, para baixar aplicativo de banco e movimentar essa grana. O diretor de produtos de autenticação e prevenção à fraude da Serasa, o Caio Rocha, fala que esse total de pessoas que alugam as contas para criminosos chega a 70% do total dos que eles identificaram. Os 30% de pessoas que são vítimas, ou elas tiveram seus dados expostos e roubados por fraudadores, ou foram utilizados até mesmo por amigos e familiares. Um outro cenário, onde o fraudador alicia essas pessoas normalmente estão precisando de dinheiro
e vendem seus dados para serem utilizados para finalidade de fraude e receberem benefícios em troca. E aí, de qualquer maneira, se a polícia chega ao laranja, ela não chega ao criminoso. Então fica difícil de interromper esse ciclo, né? E aí é importante que a gente, Joel, tome algumas providências para se proteger também. O ouvinte que está acompanhando o Bora Brasil agora, talvez tenha o nome envolvido com alguma fraude, ó, não faça nem ideia. Os nossos dados estão aí, estão expostos. Acabam vazando dados de bancos, dados... Não vazou recentemente dado do bilhete único em São Paulo? Um monte de gente teve ali as informações pessoais expostas. Então, alguns cuidados são os seguintes. Perdeu um documento, foi roubado, levaram tua carteira, registra boletim de ocorrência, para já se precaver de qualquer coisa. Uma outra possibilidade é usar o site do Banco Central, que tem ali dentro uma ferramenta, Joel, chamada Registrato. Você entra ali, coloca teu CPF, seus dados pessoais, e você consegue ver qualquer laço financeiro com instituições financeiras que você tenha. Então, se alguém abriu uma conta no seu nome num banco X, vai aparecer ali. Se alguém pediu um empréstimo, pediu um cartão de crédito, vai estar tudo ali. Então, se seus dados estiverem sendo usados de maneira incorreta, você já verifica, suspende a conta, cancela tudo isso. Além disso, tem o básico, né? Que é tomar cuidado com aquilo que você mesmo expõe nas redes sociais, expõe na internet, como destaca o Caio Rocha, da Serasa Experian. O mais eficaz para a pessoa física é manter suas redes sociais fechadas, ter cuidado para não expor seus dados, cuidado com links maliciosos, mensagens no WhatsApp, troca de senha e, principalmente, não empreste ou venda seus dados pessoais. Para as empresas, nossa recomendação é a autenticação contínua. Utilize todas as camadas e arsenal disponível em tecnologia, dados e inteligência para autenticar seus usuários de ponta a ponta. Bom, lembrando que a identificação desses laranjas é o grande desafio que a polícia tem encontrado para pegar essas quadrilhas que se especializaram nos golpes do Pix. Ano passado, o Banco Central estima que o prejuízo das instituições financeiras chegou a 2,5 bilhões de reais. Isso falando das instituições que tiveram prejuízo porque tiveram que ressarcir os seus clientes, fora os clientes que não conseguiram isso e que tomaram um prejuízo muito grande também. 30% entra de gaiato. 30% tem dados dessas roubados. Contas lá tem os dados roubados. Exatamente. Agora, 70%, como você falou, vai lá no banco e abre a conta ou abre pela internet mostrando o rosto e o caramba. Isso. 70% então é mala. 70% é bandido. Vamos supor que o bandido sequestre uma pessoa agora e faça uma transferência para um desses caras dos 70%. Existe a conta ali. A polícia sabe para onde que esse dinheiro foi. Aí vai atrás do sujeito, encontra o sujeito, investiga o sujeito para ver se ele foi vítima ou não. E dá para saber, pelo que você falou aí, porque se ele foi vítima, ele não fez nada para abrir aquela conta. Ele teve simplesmente os dados roubados. Agora, se ele não foi vítima e ele é conivente com o bandido, a polícia tem que ir atrás do que foi feito para a abertura da conta. Né? Se tem o rosto do cara, se tem o comparecimento dele, se tem conversa. Aí o cara tem que ser responsabilizado por isso. Não necessariamente ele tem que dizer para a polícia, porque dificilmente vai dizer quais são os caras que obrigaram ele a abrir a conta. E às vezes nem sabe, né, Joel? Não sabe ou não vai dizer. Mas a né? partir do momento que você começa a ferrar esse tipo de gente aí, você vai desestimulando e tem que noticiar também. Ferra um sujeito como... Eu ainda não noticiei isso. Não me lembro de ter noticiado uma pessoa sendo incriminada, ser responsabilizada por ter aberto uma conta e recebido o dinheiro ali para o bandido e repassado parte a ele. Então, se você começa a punir essas pessoas e divulga isso, você vai impedir que outras pessoas tenham vontade de abrir uma conta. Né? Você fica até tentado, talvez, o cara que está ali numa situação difícil, pô, só vou abrir a conta ali, vou ganhar 5 mil, 10 mil, não vou sujar coisa as mãos, rápida, né? Não vou sujar as mãos, mas tem que ser responsabilizado, porque tá indo pro crime junto com o bandido. Pô, ele tá com a arma que o bandido tá usando, não é? Exatamente. Então eu acho que esse outro lado, ele tem que ser muito mais pensado de uma forma mais inteligente, sabe? Porque não adianta ficar só indo atrás do bandido, correndo atrás dele, dando tiro, não. Isso é necessário, mas você tem que ir na raiz, tem que começar a cortar o mal pela raiz. Não é? Eu acho que a gente precisa ir para cima. Isso que você fez aí foi extraordinário, esse levantamento. Vou até levar lá à tarde pro Brasil, gente. Agora, a gente precisa ir atrás da polícia e fazer uma cobrança. Como que a polícia faz hoje com esses 70%? Quais os meios que ela tem? Até onde ela pode ir?
E até Aonde onde dá que para para? incriminar essas pessoas pelo seguinte, Isso. né? Porque assim, se eu abrir a conta no meu nome e eu mesmo estou movimentando, a polícia precisa provar que aquele dinheiro que entrou e saiu da minha conta veio de um crime. Beleza, tem que rastrear e tudo mais e ver para onde eu estou mandando. Agora, eu posso alegar que minha conta foi invadida, alguém foi lá e fez essa movimentação para mim. Eu posso simplesmente falar, não, mas a conta é minha, eu não sou laranja. Sim. Tá aqui, eu tenho os dados, os documentos para provar. E aí, no máximo, essa pessoa acaba sendo enquadrada numa falsidade ideológica, que é um crime com uma pena menor. Então, assim, tem que ser sofisticada essa questão de investigação e também de punição dessas pessoas, Sim. né? E paralelo a isso, parar com esse absurdo, né? De você conceder crédito da madrugada, assim como aconteceu com o rapaz lá do Guarujá. Quem faz empréstimo de madrugada, Pô, ele ligou né? no banco pedindo um empréstimo de madrugada e o banco concedeu 27 mil reais de empréstimo a ele. Dinheiro que foi retirado da conta dele pelos próprios bandidos. Qual a necessidade de você conceder o empréstimo 2, 3 horas da manhã, gente? É óbvio que pode ser uma vítima ali sequestrada, uma pessoa desesperada precisando do dinheiro para se desvencilhar dos bandidos. Exatamente. Não tem cabimento isso.